Livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais Beneael, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000, o líder Adna, com 540 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 520. Depois, Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 670 homens. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 460 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 640 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra." Mas acrescentou: "Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor." Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: "Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Eles responderam: "Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei." Josafá, porém, perguntou: "Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar?" O rei de Israel respondeu a Josafá: "Ainda há um homem, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Ilá." "O rei não deveria dizer isso," Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: "Traga Micaías, filho de Ilá, imediatamente." Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito chifres de ferro, e declarou: "Assim diz o Senhor: com estes chifres, tu ferirás os arameus até que sejam destruídos." Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: "Ataca Ramote-Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: "Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável." Micaías, porém, disse: "Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar." Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Ele respondeu: "Atacai, e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos." O rei lhe disse: "Quantas vezes devo fazer você jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor?" Então Micaías respondeu: "Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz."
O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão, há pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá morava em Jerusalém e saiu de novo entre o povo, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas, para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: Vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Em cada caso que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja caso de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim, e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão referente à lei do Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem, e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente.